Ser simples de coração é ser bom. A bondade não justifica simulações, porque então seria apenas hipocrisia. O homem humilde, segundo o conceito evangélico da humildade, tem de ser substancialmente bondoso. Nunca poderá ser verdadeiro humilde em quem não tenha boa vontade, bondade em seu coração. Pode parecer simples e terno, mas seus atos provarão logo tratar-se de um mistificador. Quando Jesus disse: "Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus", não admitiu, por certo, que se pudesse confundir humildade com simulação. Acreditamos nos bons frutos da humildade, porque é preciso possuir força espiritual para cultivar essa virtude extraordinariamente bela. Nos referimos à conveniência de ser humilde, não estamos pensando na humildade simulada, mas na humildade virtude, que é sincera, e sendo sincera não pode casar-se senão com outra virtude. Cremos na humildade como atributo superior do espírito. E Jesus foi e é o símbolo dessa virtude magnífica, de que deu provas exuberantes. Os humildes são limpos de coração e, consequentemente, bem-aventurados, porque eles verão a Deus. E seríamos nós perante o Mestre se não procurássemos realizar cotidianas tentativas de progredir na humildade. Nós que a achamos tão bela, parar o comentário injusto e amargo em torno do que pensamos sobre a condição de ser humilde, senão com serena humildade. Não ensinou o Mestre que devemos ser mansos de coração? Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus foi humilde perante o sinédrio e diante de Pilatos. Foi humilde sempre, mas dessa humildade dignificadora, porque construtiva e exemplar. Nem outra é a humildade a que nos temos referido. Ainda quando traído, o Nazareno entre os guardas que o haviam prendido não se exaltou, não esboçou nenhum protesto, mas se manteve em uma humildade que era força. A um guarda mais violento, ponderou com a voz tranquila: "Viestes armados de espadas e varapaus para me prender? Que se eu fora salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes. Mas isto é para se cumprir as Escrituras." E as Escrituras se cumpriram. São várias as maneiras de cultivar a humildade. O homem que não se envaidece com o que faz ou com o que dele dizem é um humilde. O homem que não procura notoriedade, preferindo realizar seu bom trabalho apenas com a preocupação de cumprir os seus deveres, é humilde. O homem que exerce a tolerância, silenciando entre os agravos, reconhecendo que acima da precária justiça humana se encontra
a superior justiça de Deus, é uma pessoa humilde. O homem que domina seus impulsos inferiores, educando-se a todo instante, está, sem dúvida alguma, na trilha da humildade. Finalmente, ser humilde é ser simples. Ser simples é ser bom. Ser bom é estar realizando e caminhando nos passos de Jesus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ok, meus queridos, essa foi a nossa reflexão falando sobre humildade, algo que é sempre bom termos em nossas vidas, né? A todo instante, em atos, em pensamentos e principalmente nos momentos em que mais precisamos, que são os momentos de provação nas nossas vidas, né? Quando nós nos encontramos frente a frente com as injustiças, com a maledicência e tantas outras coisas que nós passamos nessa vida. Ok, meus queridos? Em prece inicial, então, amado Deus, nosso Mestre Jesus, nossos mentores espirituais, Maria de Nazaré, Maria Madalena, Joaquim e Sebastião Martins. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para o estudo da doutrina espírita. Solicitamos auxílio e que a boa influência da espiritualidade superior e amiga nos conduza sabiamente pelos caminhos do entendimento. Ao nosso expositor, todo esclarecimento necessário para que nos traga a melhor palavra. A todos os nossos amigos aqui presentes, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e a todos, então, uma excelente noite de estudos, meus queridos, que assim seja. Francisco, Pantera, Verinha, Anderson, os demais, que eu já havia cumprimentado. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós daremos, então, continuidade à obra O Céu e o Inferno, com o nosso expositor Jair Madeira, né, falando sobre o Sr. Van Durst, a introdução e mensagem inicial. Toda a participação, todas as suas considerações, questionamentos acerca do tema, são sempre bem-vindos, ok, meus queridos? Sintam-se à vontade e acolhidos para estudarmos juntos, então, essa obra tão importante que é O Céu e o Inferno, ok? Sejam muito bem-vindos, estou liberando o microfone, Jair, é com você. Obrigado, Eugênia. Sejam bem-vindos Anderson, Catinha, Olhos, Tatiana, Mandrake, Flavinha, Camila, Pantera, Verinha, Francisco. Depois dessa bela reflexão, dessa bela prece inicial, vamos ao nosso assunto, que um dia chegaremos lá, que são os espíritos felizes. Espíritos esses que a gente já vem falando um bom tempo, né? E olha que nós só falamos de 3. Olha quanto tempo a gente já vem falando de espíritos felizes. Desde o início de junho, desde o final de maio. E a gente vê o quão longe nós estamos dele. Nós falamos primeiro do Sr. Sanson, um ser encarnado que se achava já no final da vida, já cometido de doenças, ele se achava inútil para a doutrina e, se achando que seria mais útil o desencarnado, não procurou o desencarne dele, mas sabia que iria acontecer,
ele rogou a Deus que ele pudesse, após desencarnar, ser útil à causa espírita, sendo evocado e falando o que aconteceu. O senhor Jobá já foi um pouco diferente. Ele também era um membro da sociedade espírita, como todos que nós estamos falando aqui, mas ele não teve essa preparação própria para isso. Ele era uma pessoa liberta das... O problema não é querer ter coisas boas, gente. Querer ter um carro bom, um carro do ano, uma casa grande. Apesar que dependendo do número de pessoas, casa grande só serve para você fazer faxina mesmo. O problema é você achar que não pode viver sem aquilo. Você quer ter uma casa de 50 quartos para você dormir cada dia em um? Ótimo. Mas se você tem uma casa só de um quarto ou um kitnet, seja feliz nele. Vimos o Samuel Philip, que foi um ser que, sofrendo as mazelas do corpo, várias doenças, mesmo assim ele agradecia todo dia a doença sofrida. A gente até agradece da boca para fora, né? Mas por dentro a gente fala, poxa, isso podia ter acabado. Eu podia ficar curado. Mas você não busca a sua cura. E ele foi e desencarnou. E todos os três tiveram em comum que, mesmo espíritos, num grau de evolução, é claro que longe de uma Madre Teresa, longe de um Gandhi, longe de um Chico Xavier, mas longe da gente também. Quantas vezes nós já tivemos exemplos nossos aqui mesmo, eu já tive, de falar, não, o dia que chegar a minha hora, eu vou agradecer a Deus pela oportunidade que eu tive. Rodrigo, seja bem-vindo. Pela oportunidade que eu tive. E no dia que eu tive, em 2013, que eu quase desencarnei em Copacabana, a primeira coisa que eu fiz foi rogar a todo mundo que eu conhecia no mundo espiritual para pedir que eu não desencarnasse naquele momento. Não foi nem porque minha mãe estava junto, ela iria desencarnar, ela iria sofrer tanto que era possível que ela fosse desencarnar. Não, foi por minha causa mesmo, por puro egoísmo. Por puro egoísmo, que ainda somos muito egoístas, ainda somos muito arrogantes. Não, Catinha, Dá tempo? Dá contar rapidinho. Eu estava participando da organização de um evento aqui de ciclismo, o World Bike Tour, e a gente estava ali na Baia 2 e tinha que passar pela baia para poder. E eu fiquei de 7h30, mais ou menos, às 11, que foi a largada, ali vendo pneu, vendo bicicleta, vendo isso, vendo aquilo. Esqueci de tomar água, fiquei debaixo do sol. E larguei tranquilamente, passei até em alta velocidade pela largada para fazer frescura para Globo. E demos a volta. Eu e uma menina que trabalhava aqui em casa, que estava comigo, demos a volta, minha mãe com meu cunhado estavam esperando no carro. Eu desidratei. E eu peguei, parei, até aí não estava sentindo nada. Eu peguei a bicicleta, levantei para botar na caminhonete. Quando eu levantei, que eu estou com a bicicleta quase encaixando na caminhonete, eu só falei pro meu cunhado, segura que eu vou desabar. Ele segurou a bicicleta e o brulhão pro chão. A minha mãe me ajudou a levantar, ela com 1,5 m, e me botou num banco ali da praia de Copacabana, debaixo da sombra e tal, e eu peguei uma coca na mesma hora, comecei a água, joguei água em mim todo, e o meu pensamento qual foi? Não, eu tenho que pedir para ele segurar a bicicleta, porque ela estava no alto, eu estava com ela no alto.
E ele, coitado, meu cunhado renal crônico, cardíaco, cardiopata. A sorte foi que eu encaixei a bicicleta e ele só segurou para não tombar para o lado, não machucar a caminhonete. E meu primeiro pensamento qual foi? Eu, como espírito feliz, Dr. Herman é um médico espiritual que faz operações na casa que eu frequento. Eu só virei e falei, Dr. Herman, não quero conhecer seu consultório hoje, me ajuda por favor. Mas ainda fiz piada ainda. Claro que eu pedi pela minha vida. Pela minha vida encarnada, né? Porque nós somos seres imortais. Então isso me demonstrou ali o quão longe eu estou desses espíritos felizes. Me considero um espírito feliz? Me considero porque eu... Mas nós vamos ver que tem gente assim nos espíritos felizes, tá? Apesar de gostar de coisa boa, querer ter coisa boa, se eu não consigo, maravilha. Maravilha. Era para ter aquilo ali? Era para ter aquilo ali, pronto. Vamos ser felizes com aquilo ali. Ser felizes com aquilo ali. De repente, se eu tivesse aquela coisa boa, o carro que eu tenho, eu sou apaixonado por ele. Por quê? Não apaixonado, adorar, nada disso não, gente. Porque quando eu comprei, era um carro de último tipo, quando eu comprei, e eu me senti o maioral, né? O orgulho foi lá na tampa. Isso já há muitos anos atrás. E simplesmente, 3 dias que eu tinha comprado, me meteram uma arma na cabeça e levaram ele. E aí eu caí na real, meu orgulho foi embora, minha arrogância foi embora, e eu entrei dentro da favela para recuperar meu carro. Eu tinha sido advogado criminalista, eu fui jogando aqui, jogando lá, sendo humilde, né? Não fui arrogante como eu estava realmente muito arrogante. Depois eu recebi recado da espiritualidade que foi para bater minha arrogância e eu recuperei meu carro. Do dono da favela, para quem conhece o Rio de Janeiro, dono da favela Cidade de Deus. Eu peguei a chave das mãos dele. Porque eu cheguei lá, bati papo, fiquei conversando, um moleque de 12 anos com fuzil, mal do que eu na mão. Mas eu tranquilo, conversando com eles numa boa, e minha arrogância foi embora. Aquilo foi uma baita de uma lição. E isso se aplica aqui no nosso estudo. Nós vamos ver a partir agora do Sr. Van Dust, que eram espíritos felizes, soltos, mas não tão devotados assim como os anteriores. E nós temos que ser assim. A gente pode querer viver mais de 100 anos na vida encarnada, que vivamos, mas sabendo que a nossa real pátria é o mundo espiritual. Nós vivemos 100 aqui, vamos viver 2000 lá. 1000, 2000, 3000 anos. A gente não sabe quando encarna. Teve a Giovanise, é uma palestrante famosíssima no Brasil inteiro, ela teve na casa que eu frequento agora, até publicado no site do Acrist, foi falar sobre desapego. E ela falou que a mentora dela, o mentor dela, falou para ela que para cada espírito encarnado na Terra, tem 30 querendo reencarnar. Então imaginem só, e a gente não dá valor à nossa encarnação. Tem 30 querendo o nosso lugar. 30 falou, tomara que isso aí dê uma bobeira, dê um vacilo, que eu estou querendo entrar aí nessa jogada aí. Então nós vamos ver agora que o Sr. Van Dust era um funcionário também da Sociedade Espírita de Paris. Entendeu? Ele desencarnou em 1863, ou seja, no início do Espiritismo, aos 80 anos de idade, gente. Não viveu pouco não, né? Para a época, 1863, 80 anos de idade, gente, é basicamente 120 anos hoje em dia. Naquela época, 40 anos já era coroa, já era velho já.
Hoje 40 anos é tudo garotão. Mulher de 40 anos está na flor da idade, está tudo bonitona aí. Naquela época, a mulher de 40 anos já acabava a vida dela já. 50? 50 já era avó. Já tinha que ser avó já. Já podia ter que ficar em casa de vestidão longo e pronto. Hoje em dia está tudo por aí. Aproveitando a vida. Então, temos que dar muito valor a esses 80 anos do Sr. Van Bush. E diz aqui: pouco tempo depois de sua morte, um médium vidente pediu ao seu guia espiritual se poderia evocá-lo, e lhe foi respondido: esse espírito sai lentamente de sua perturbação. Já poderia vos responder, mas a comunicação custar-lhe-ia muito mais dificuldades. Peço-vos, pois, esperar ainda 4 dias, e ele vos responderá. Aí então ele já saberá das boas intenções que exprimistes a seu respeito, e virá a vós reconhecido como bom amigo. Ou seja, obrigado por desligar a câmera, Francisco, que nós não utilizamos câmera aqui na sala. Ou seja, gente, imaginem a passagem do mundo espiritual, do mundo físico para o mundo espiritual. Nós já tivemos essa narração nos 3 casos anteriores. J. Francis, bem-vindo. Adriana, bem-vinda. E Francisco, né? Bem-vindo. Nos três anteriores. Há a perturbação dessa passagem. Não é uma passagem tão tranquila assim. Até espíritos mais elevados, como o de Madre Teresa e Chico Xavier, que vai ser basicamente um fechar e abrir de olhos, com certeza foi assim, passam por essa perturbação. A Catinha colocou aqui: o mundo espiritual comanda o mundo material. Acreditemos ou não, a espiritualidade não precisa de... Não, a espiritualidade não precisa de crença, nem luta por isso. Ela nem luta por isso. Ela existe desde que o mundo é mundo, desde que Deus, que é o princípio de tudo, a inteligência suprema, o princípio de todas as coisas. Ele criou o primeiro espírito. Acabou. Tá ali, a espiritualidade foi criada muito antes do mundo físico. E a Terra, o nosso planetinha, que é um planetinha, um dos menores que existe no universo, ele não foi o primeiro planeta habitado criado por Deus, nem será o último. Espiritualmente falando, todos os planetas são habitados. Todos os planetas têm o seu Cristo. Cada planeta tem o seu... Eu acho que um ponto é maior que a Terra, Catinha. Todos os planetas, todos os planetas têm o seu Cristo. Nós temos o nosso Jesus. Mas cada planeta tem o seu Cristo que governa cada planeta, e eles são habitados por seres espirituais e seres encarnados. Centenas de planetas. Alguns há centenas de anos-luz daqui. Então, não se pensem: não, eu estou sozinho aqui. Muito pelo contrário. Nós temos bastante gente por aí. E por que não termos visita de seres, eu não digo nem extraterrestres, gente. Muitas aparições que podem ser relacionadas com seres extraterrestres, isso rapidinho só saindo, podem ser, segundo algumas teorias, nós mesmos do futuro querendo entender o nosso passado. Já aprendemos no futuro, pela física quântica, a transpor a barreira do tempo. Mas isso é caso para Gênesis, não para a gente. Então, ele ainda, quando desencarnou, alguns dias depois, ainda estava perturbado. Exatamente, Catinha. Não vamos entrar nessa. Nossa, a gente vai ficar discutindo teoria da relatividade aqui. E Einstein já desencarnou já há muito tempo já. Então,
quando a gente faz essa passagem, nós vimos há pouco tempo, depois eu vou até passar novamente na semana que vem, para entendermos, ligeiro, seja bem-vindo, para entendermos um pouquinho mais sobre isso, a morte de Dimas. Eu acho que eu já sei até de cor salteado as falas, de tanto que eu já vi esse filme. Essa perturbação, esse desligamento não é tão suave quanto se parece. Oh, ele dormiu, morreu igual um passarinho. Eu espero que eu não morra igual um passarinho com uma estilingada, né? Seja somente dormir mesmo e fazer a minha passagem tranquilamente. Apesar que eu tenho uns sonhos meio doidos da minha passagem, mas não vou dar trela para isso. Por isso que eu tenho um terror de altura impressionante. Eu enfrento a altura, mas eu tenho um terror assim, vocês não imaginam. Antigamente eu tinha um terror de escalada que era uma coisa impressionante quando eu era escoteiro. Quando eu entrei para o escotismo, eu tinha um terror de escalar, que era uma coisa absurda. Eu travava. Eu não conseguia subir na escalada. Até o dia que eu falei, não consigo subir, tá bom, então eu vou descer porque a gravidade vai me trazer. E desci no rapel e pronto, vamos embora, agora vamos tocar o barco para frente. Enfrentando. Eu tinha medo de subir na árvore, eu subia. Eu adoro, vocês não imaginam como eu gosto de fazer fogueira, Flavinha. Eles vão falar para o Eugênia contar como eu acendi uma fogueira com meia garrafa de álcool gel, pelo amor de Deus. Mas é que a madeira estava molhada. Aquilo ali é outra coisa. É outra coisa. Eu adoro, eu tenho umas fogueiras que eu faço de acampamento, que é uma coisa impressionante. Acendo sem fósforo. Mas um dia eu conto fora do nosso horário. Continuando. Aí, após ele ter esse pedido de esperar um pouquinho, 4 dias mais tarde, o espírito do Sr. Vanducci se manifestou através da psicografia. Eita ferro! A gente vai falar besteira, a espiritualidade dá uma cortada na garganta para eu aprender a parar de falar besteira no meio do estudo. Então vamos estudar. Ele se manifestou passando a mensagem que ele vai, nós vamos ler agora até o final, a mensagem, e semana que vem a gente vai falar sobre ele, vai debater um pouco mais, mas hoje vai ficar meio chato da gente ler essa mensagem toda, mas infelizmente é necessário. A mensagem do Senhor, prestem bastante atenção nessa mensagem, que é uma mensagem bem interessante. Eu tenho som? Tenho. Bem, vamos lá. A mensagem do Sr. Vanducci. Meu amigo, a minha vida foi de um bem pequeno peso na balança da eternidade. Olha a humildade do homem. Toda a vida, estou bem longe de ser infeliz. Estou na condição humilde, mas relativamente feliz. Daquele que fez pouco mal sem, com isso, aspirar à perfeição. Se há pessoas felizes em uma pequena esfera, pois bem, sou daquelas. Não lamento senão uma coisa, de não conhecer o que sabeis agora. A minha perturbação seria menos longa e menos penosa. O que ele quis falar com isso? Ele voltou para o mundo espiritual e ele teve o domínio da consciência total dele. Lembrou de suas vidas passadas, do que ele passou, do que ele fez, do que ele se redimiu e do que ele acordou para realizar na última encarnação. A maioria de nós, gente, não tenha dúvida disso. Vamos desencarnar sem ter completado nossa missão. Raros os que completam a missão numa encarnação. A missão que acordaram fazer. E ele fala isso. Se ele lembrasse de tudo isso, das encarnações passadas e do que ele tinha acordado, a encarnação atual dele teria sido menos dolorosa. Mas essa é a dádiva do dom do esquecimento. É poder a gente fazer essa evolução
através da dor o quão mais rápido possível. Vamos lá. Ela foi grande, com efeito, 80 anos, né, gente? Viver e não viver. Ver o seu corpo, estar fortemente ligado a ele e, no entanto, não mais poder dele servir-se. Ver aqueles que se amou e sentir extinguir-se o pensamento que nos prende a eles. O que é terrível. Ou seja, ele está narrando o desencarne, que ele vê o corpo dele, mas não tem mais domínio sobre ele. Vê os seus entes queridos, mas se afasta deles, indo para uma colônia espiritual, indo para o hospital espiritual, indo para o umbral, por que não? Nesse período, você vai até se lembrar, mas não vai ter a permissão. Quem viu aqui o filme do André Luiz sabe bem o que eu estou falando, o Nosso Lar. Não vai ter, não vai ter esse contato, a permissão de voltar, porque isso vai prejudicar a continuação do caminho dele. Vamos lá. O que é terrível. Que momento cruel, a separação dos familiares. Que momento quando o entorpecimento se apodera de vós e vos estrangula. É um instante depois, trevas, sentir e um momento depois estar aniquilado. Ou seja, ele foi adormecido, né, para que o desligamento fosse completado e fosse criado o corpo, o perispírito dele, na figura do corpo físico dele, para que pudesse receber esse espírito. E assim ser mandado para o mundo espiritual. Sentir-se quer-se ter consciência do seu eu e não se pode recobrá-la. Não se é mais, entretanto, não se é mais ele. Ou seja, ele não é mais ele voltou a ser um espírito. E, entretanto, sente-se que se é, mas se está em uma perturbação profunda. É exatamente essa sensação, quando você volta para o mundo espiritual, em que você ainda se vê apegado, isso psicologicamente, porque fisicamente não há mais isso, às mazelas do corpo físico, ou seja, há uma doença que você teve, há uma falta de membro que você teve, há a vontade de comer, a vontade de beber, a vontade de fumar, a vontade de tossir, a vontade de dormir. Isso tudo, quando a gente volta para o mundo espiritual, raras exceções, Miriam, seja bem-vinda, minha querida. Raras exceções, você ainda está ligado a isso. E o teu perispírito, o teu corpo espiritual, não tem essa necessidade. Mas o teu psicológico sente muito isso. Sente enormemente. Vamos lá. E em seguida, depois de um tempo inapreciável, tempo de angústias contidas, porque não se tem mais a força de senti-las, depois desse tempo que parece interminável, renasce lentamente a existência. Ou seja, depois desse tempo em que você está nessa tormenta do desencarne, você passa a ter consciência do local onde você está, que você não está mais encarnado, que você retornou à pátria espiritual, vai lentamente tendo consciência de suas encarnações passadas. Muitas vezes não tem consciência de tudo, porque a espiritualidade acha melhor assim. Porque, gente, nós já fizemos tanta barbárie nesse mundo de Deus, neste e nos outros que nós habitamos,
Nós somos extraterrestres. Ah, uma novidade para vocês. Nós somos extraterrestres, viemos de outros mundos. Então não procurem ET fora da janela. Vá para o espelho, olhe para o espelho e fala: eu estou vendo um ET. Porque você é um extraterrestre. O seu espírito é um extraterrestre. É de Marte, Eugênia? Há uma teoria que os seres da Terra vieram de Marte, que Marte era habitada e vieram para cá quando Marte perdeu os recursos naturais. Ai, ai. Então, vai tomando essa consciência e lembrando de tudo. Tudo que for permitido de ser lembrado. Desperta-se em um novo mundo. Que a gente sabe, a gente sabe que não é um novo mundo, né, gente? É um mundo que a gente já estava antes, viemos reencarnar e voltamos para a nossa pátria espiritual. Vai que a gente não volta nem para a mesma colônia, mas que a gente volta para a pátria espiritual, a gente volta. Depende do que a gente andou aprontando. Que eu vou tomar umas chicotadas no umbral, eu vou. Nem que seja por falar essa besteira que eu falo aqui. Mas eu espero o mais rápido possível poder estar numa colônia lá me tratando. Eu poder ter a consciência e pedir a ajuda de Deus para ser levado para uma colônia para ser tratado. Como eu disse, estou longe ainda dos nossos irmãos espíritos felizes. Sou um espírito feliz, mas longe da abnegação que eles tenham. Ai. Ok. Desperta para um novo mundo, não mais corpo material, não mais vida terrestre, a vida imortal, não mais homens carnais, mais formas leves. Ai, ai. Mais formas leves. Destruíram o planeta, né? Em espíritos que deslizam de todos os lados, vos rodeiam e não podeis abraçar a todos com o olhar, porque é no infinito que eles flutuam. Ou seja, gente, o que ele quis falar com isso aqui? Ele voltou para o mundo espiritual, está tomando ciência. Desencoraja nada, Flavinha. É necessário para o nosso aprendizado. Quem cria o nosso umbral somos nós, gente. Não, a chicotada que eu falo é brincadeira, né? Evidentemente, ninguém aqui vai tomar chicotada no umbral, gente. A gente vai tomar de palmatória. Não sei se vocês lembram da palmatória, é de palmatória que a gente vai tomar. Então, o que ele quer falar aqui? Ele ainda está naquela ligação mesmo fraca com... É feio, Flavinho, estou brincando também. Tem que descontrair um pouquinho, senão fica um estudo meio chato, hoje está muita leitura. É por isso que eu estou parando para poder comentar. Eu ia fazer isso só semana que vem, mas vou comentar logo agora. E a gente se pega ainda com essa necessidade de andar, de caminhar, com essa necessidade de falar pelo aparelho fonético, que nós já não temos mais, né? Nós temos um perispírito, mas o aparelho fonético mesmo nós não temos. Lá a gente se comunica pelo pensamento. Só que a gente ainda, enquanto não recobrar a consciência total, ainda temos dificuldade de fazer essa comunicação. Até escutamos, mas falar, transmitir é que é o problema. Então a gente pega vendo, nossa, eles estão flutuando. E não se toca que você também está flutuando. O teu espírito também está flutuando. Mas você está apegado ainda e se vê ainda grudado no chão. Caminhando passo atrás de passo. Você não pode abraçá-los. Por que ele não pôde abraçá-los? Porque a vibração dele ainda era muito densa perto daqueles espíritos mais evoluídos.
Quem viu aqui o filme do Nosso Lar, como eu já citei, lembra do caso da mãe do André Luiz, que não pôde visitá-lo de imediato, porque a vibração do André Luiz ainda estava muito densa. Ele ainda tinha que evoluir um pouco, tinha que aprender um pouco ainda, trabalhar para aprender a humildade, que André Luiz era um médico, fazia caridade, atendia de graça, tudo bem que muitas vezes a enfermeira que botava para dentro e aí ele atendia, mas ele atendia de graça, ele não cobrava, ele era um pai amoroso, só que ele não tinha tempo para ficar mais com os filhos. Tanto que a filha dele lembrava da música que tocava com ele e tal, e ela era muito pequenininha quando ele desencarnou. E a outra passou a tocar até sem nem conhecer a música, a mais velha que conhecia. No livro é mais explicado isso. E a gente se pega exatamente se questionando, poxa, por que eu não posso chegar perto deles e abraçá-los? Se são espíritos luminosos, são espíritos de luz. Porque não é, eu vou fazer mal a eles, não, vai fazer mal a você. Vai te perturbar a vibração mais avançada deles. Gente, eu não vou saber. Eu não vou saber. O monge ele tá vindo todo dia. Hoje que ele tem trabalho na casa espírita, aí ele atrasa um pouco, mas daqui a pouquinho tá por aí. A gente se pega. Até por isso ele pediu que alguém pudesse assumir na segunda. A gente se pega pensando em Jesus. Jesus foi um espírito que ele teve que, não vou dizer. Ele é a figura. Eles têm que ver PVT. Monge no PVT, gente. O monge aqui não é nada perto do que é o monge no PVT. A gente acaba de rir. Mas ele é um espírito numa densidade tão forte, tão rápida, que ele demorou mais de 200 anos. Mais de 200 anos. É claro que é fora do horário de estudo, né? No horário de estudo ele fica tranquilo. Mais de 200 anos, reduzindo a velocidade da vibração dele, para que ele conseguisse encarnar num corpo humano. E a própria Bíblia relata que Jesus suava sangue. Mas isso não era nenhum. Quem esse o quê? Jesus fazia. Não era nenhum milagre ele sangrar pelos poros. É que o corpo dele não aguentava mais a vibração dele. A vibração era tão forte que o corpo físico dele não aguentava mais. Por isso, Jesus tinha que desencarnar aos 33 anos. O corpo dele não aguentaria muito mais tempo aquela vibração dele. E ele desencarnou não foi para apagar o pecado de ninguém, gente. Nós já aprendemos que quem tem que reparar, nós não viemos aqui para pagar nada. Nós viemos aqui para reparar os nossos erros. E ele nos ensinou isso. Então ele foi na cruz para exemplificar o amor dele por nós. Não para pagar os nossos pecados, como ele veio para reparar, nós viemos para reparar aquilo que nós fazemos. E Jesus veio para demonstrar que aquilo era possível. Para demonstrar o tamanho do amor que ele sentia por nós. Continuemos aqui. Dá bastante tempo. Comunicar-se pelo pensamento com todos que nos cercam. Amigo, que vida nova! Que vida brilhante! Que vida de alegrias! Salvação, ó! Salvação, eternidade que me contém em teu seio. Adeus, terra que me reteve tanto tempo longe do elemento natural da minha alma.
Não, não te quero mais, porque tu és a terra do exílio, e a tua maior felicidade nada é. Ou seja, ele estava tão deslumbrado com a volta ao mundo espiritual que ele fez uma comparação. E qual foi? A maior alegria que se possa ter nesse planeta, e na minha opinião, na minha modesta opinião, é ter um filho, que é a maior alegria que a gente possa ter, não chega perto da alegria que ele estava sentindo da alma liberta do corpo, do espírito, né? Porque a alma é o espírito encarnado, do espírito liberto do corpo físico. Poder voltar à nossa real morada, que é a pátria espiritual. É uma coisa interessante, mas isso é perigoso também. Porque isso leva muitos espíritos, quando voltam. Muitas vezes nós somos levados, nós que eu falo, o meu povo da casa espírita, eu, meu mentor e alguns trabalhadores lá, em desdobramento, para trabalhar na instância da luz divina, que é o nosso lar com outro nome. É a que faz parte aqui no Rio de Janeiro. É parte nosso lar, parte instância da luz divina. E simplesmente nos é relatado que alguns de nós ficam tão vislumbrados que não querem mais voltar ao corpo físico. Querem ficar definitivamente no mundo da pátria espiritual. E aí ele é adormecido e o corpo reencaminhado, o corpo emocional reencaminhado ao corpo físico para voltar do desdobramento e poder acordar e passar o dia normal. Tanto que algum pode reparar, quando às vezes você acorda muito, parece que você não dormiu nada, que você teve uma noite turbulenta, muitas vezes nós somos levados também para locais muito densos, na crosta terrestre mesmo, lá embaixo, para resgatar, ajudar no resgate de espíritos que estão ali perdidos no tempo. E então, nós também somos esquecidos disso para que a gente não sofra influência daquilo. E você imagina se a gente viesse nessa encarnação lembrando de tudo que a gente fez, das barbáries que a gente fez, de quantas pessoas nós mutilamos, destroçamos, a gente ia ficar doido. Muitos iam cometer suicídio nos primeiros anos de vida. Deixa eu ver aqui, vamos lá, continuando. Mas se eu soubesse o que sabeis, como essa iniciação na outra vida, ter-me-ia sido mais fácil e mais agradável. Saberia antes de morrer o que tive que aprender mais tarde, no momento da separação, e a minha alma teria se libertado mais facilmente. Estás no caminho, mas nunca, nunca ireis bastante longe. Dizei ao meu filho, mas dizei-lhe tanto que creia e que se instrua. Então, em sua chegada aqui, nós nos separaremos. Gente, não é poucos relatos na época da Sociedade Espírita de Paris, de membros da sociedade em que os filhos eram materialistas. Não acreditavam, e era comum ser materialista naquela época. Né? Não acreditavam em nada. E é separado no mundo espiritual. Não tem essa, não, nós vamos nos reencontrar. Será? Você vai encontrar com aqueles que você vibra igual. Se teu pai, nessa encarnação, teu filho, nós tivemos uma palestra muito interessante. E a palestrante falou, não, quem você ama mais nesse mundo? Aí a menina falou, não, meu filho. Aí ela virou, será? Ela falou, não, incondicionalmente. Ela falou, você não ama. Você está com ele atualmente. Não, eu amo.
Então vamos fazer uma simulação. Tem você, teu marido e teu filho. Você daria vida pelo teu filho e não daria pelo teu marido. Aí vocês três desencarnam. Na próxima encarnação, o que era teu filho vem como teu marido. E o que era teu marido vem como teu filho. Por quem você vai dar a vida naquela vez? Ela não, aí ela ficou assim, a menina ficou meio perdida. Ela falou, então, você não ama o espírito. Você ama aquele ser físico. É o amor passageiro, não é um amor incondicional. E eu achei, claro que ela falou mais longamente, mas resumir um pouco. Eu achei muito interessante essa tese. Eu tenho som, gente? Só pra... Alô? Ah, ok, obrigado. Às vezes fica meio parado assim de manifestação, a gente pensa que a gente desencarnou. A gente pensa que desencarnou e está aqui na frente da tela, aqui, só falando e os outros já nem escutando. Bem, vamos lá ao último tema, ao último parágrafo, que ele falou. Tá profundo o troço. Não, tudo bem, não tem problema estar em silêncio não, Flavinha, que a gente fica meio estranho. Tudo bem que eu estou com duas máquinas aqui, eu estou com uma outra máquina aqui do lado, que quando eu acho que tem alguma coisa errada, eu vou olhar na outra para ver se eu ainda estou no microfone ainda. E eu vejo que o microfone está piscando, só que eu desliguei o retorno para eu poder não me atrapalhar. Às vezes eu dou louco aqui trabalhando com duas, três máquinas ao mesmo tempo. Bem, vamos lá. Ele fala: adeus a todos, amigos. Adeus. Vocês sentiram que ele é meio poético, né, gente? Todos os temas, se você ler direto, você vai ver a poesia, uma poesia muito bonita esse tema dele. Adeus a todos, amigos. Adeus. Eu vos espero. E durante o tempo em que estiverdes na terra, frequentemente virei me instruir junto a vós, porque ainda não sei tanto quanto muitos dentre vós. Mas o aprenderei depressa aqui onde não há mais entraves que me retenham, e onde não há mais idade que enfraqueça as minhas forças. Aqui se vive às claras, e se avança, porque diante de si se vêem horizontes tão belos que se fica impaciente em abraçá-los. Adeus, eu vos deixo, adeus. Van Dust. Olha que coisa bacana. Por isso, amor ao próximo, você nunca sabe quem é. O próximo, gente, não é exatamente aquele que está do seu lado. O próximo é o seu irmão, seja ele o que está do seu lado, seja ele aquele que está lá no Japão. Isto é o verdadeiro amor ao próximo. É você, fulano te pediu uma esmola, meu coração mandou dar, mas eu não vou dar porque ele vai se encher de cachaça. Se o seu coração mandou dar, gente, dê. Dê, faça a sua parte. Se ele vai se encher ou não de cachaça, aí já é problema dele. Já é problema dele. Ah, sim, não, eu entendi, velhinha. Entendi. Você está falando, próximo não é exatamente o filho. O filho é um amor incondicional, realmente. Mas é um amor que se você ele veio como teu filho, alguma ligação você tem. Nem que seja uma ligação para você ter que se harmonizar com aquela pessoa. Flor de Lótus, bem-vindo. Nem que seja para você se harmonizar com aquela pessoa porque vocês tiveram intrigas no passado. Vocês puderam ser inimigos ferrenhos no passado e vir monge, cara, monge. Não falei, gente, que ele vinha? Tava todo mundo sentindo sua saudade, monge. Todo mundo perguntando. Falei, não, o monge tem trabalho segunda-feira, ele chega daqui a pouquinho. Não vou nem entregar que foi a Flavinha, porque eu não sou fofoqueiro. A Catinha também, eu não sou fofoqueiro, então eu não vou dizer que foram as duas que estavam falando que você se divertem com você aqui na sala. Então, maledicência e fofoca não é comigo.
Ah, é, foi a Tati, né? Foi a Tatiana, foi a Tatiana, é isso mesmo. É isso mesmo, foi a Tatiana e a Catinha. Tá certo, desculpa, Flavinha. Olha uma maledicente, olha só. Olha uma maledicente. Então, olha só esse último parágrafo, que ele fala que lá ele vai, mas ele precisa ainda vir até nós para aprender também. Vocês não imaginam, gente, no nosso estudo aqui, tanto aqui quanto na casa de cada um de vocês, quantos espíritos amigos vêm estudar. E até que eles nem tão amigos, mas que têm necessidade de estudar, e são mandados para estudar na casa de cada um de nós. Está cheio, gente. Não pensem a casa de vocês. Às vezes você está num cubículo, na conexão deles é em 10G já. É 1000 megas por segundo. Não pensem que às vezes você está num cubículo físico de 2 por 2, às vezes um escritóriozinho dentro de casa, tal, se achando sozinho, mas espiritualmente aquele teu cubículo é um auditório. Gente, eu tive uma visão uma vez no estudo da psicografia do Acriste, como o Acriste era durante o estudo. Vocês não imaginam quanta gente tinha no estudo, gente. Abriu uma expansão assim, virou uma coisa enorme. 2.000 pessoas, acho que era pouco assistindo, 2.000 espíritos assistindo ao estudo da psicografia e logo depois do Evangelho. E eu sei que essa visão foi verdadeira porque um outro amigo teve a mesma visão. E nós escrevemos antes de um falar com o outro. Eu costumo escrever para ninguém dizer depois que eu falei influenciado por outra pessoa. E como um recado da psicografia também, que foi passado para mim, animismo, ou seja, eu achei que era criação minha. E sempre tem um pouquinho, na psicografia sempre tem um tiquinho do médium. Mas uma palavra, tal, que às vezes o médium não entendeu direito a palavra que o outro falou e tasca uma palavra lá que não muda o sentido, mas eu achei que aquilo era tudo animismo. Mas li. Foi mandado ler, eu li. E 2 que estavam do lado, iam ler depois, ficaram olhando cada um com um olho mais grande do que o outro. Sabe aquele olho do Maurício de Souza, dos bonecos dele? E eu fiquei olhando para a cara deles e falei, o que foi? Aí cada um começou a ler a deles. Exatamente igual a minha. Mudava algumas palavras, mas a mensagem exatamente igual. Era um problema que a casa estava passando e que a mensagem veio para os 3. Eu acho que eles ficaram com medo de não entender, mandaram para os 3. Que é o que a gente deveria fazer. E aí quem ficou com o olho regalado fui eu. Para você ver então aqui, olha, ele ficou deslumbrado com o mundo espiritual. Ele ficou deslumbrado com o mundo espiritual, mas mesmo assim, se viu que ele vai ter que voltar aqui para poder acompanhar os estudos também, para aprender com os espíritos que estão encarnados, que sabem até mais do que ele sobre o mundo espiritual. Gente, 10h48, nós vamos continuar, já lemos o texto dele todo, comentando, mas nós vamos voltar, que tem um filme para passar, mas eu achava necessário ler esse texto todo. Quem quiser lê-lo durante a semana, é uma boa, porque vocês vão entender o que vai ser passado na semana que vem. Aí tem um link onde tem o texto, é só clicar no nome dele lá no topo, já corre lá para baixo direto. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma coisa para falar? Olha, Flavinho, eu vou falar para você, eu nunca faço estudo sozinho. Tá? A Eugênia já viu eu fazendo estudo, já viu que eu leio o texto, é claro, eu preparo alguma coisa, mas geralmente vem o que eu preparei, a espiritualidade muda. E já teve estudos de eu estar me preparando e a espiritualidade vir me ajudar, e nós fazemos o estudo todo na hora. E graças a Deus saí perfeito, porque o que eu tinha preparado, nada, quer dizer, não é que nada foi utilizado,
não foi utilizado da maneira que eu tinha preparado, foi utilizado da maneira que eles quiseram. Então, é igual na casa espírita. Às vezes pedem para fazer palestra lá de estudo, palestra não, exposição, né, de emergência, e a gente vai no sopetão e vai só intuição. Às vezes até dá uma travada, porque tem que dar uma filtrada para não sair nenhuma besteira. Mas, graças a Deus, a gente é muito ajudado, a gente nunca está fazendo isso sozinho. Nós somos muitos, pelo menos 2, mas nós somos muitos, podem ter certeza disso. Um beijo no coração de todos. Agora nós vamos às nossas vibrações. Quem quiser pode colocar seu copo de água para que seja fluidificado, colocar seus nomes individuais, que os nomes coletivos vão estar sendo feitos pelo dirigente da... Por isso que a gente tem que filtrar. Tem obsessores também falando besteira pra gente. Um beijo no coração de todos. Microfone livre, Eugênia. Ok. Vamos elevar então os nossos pensamentos, entrar em sintonia com a espiritualidade superior, amiga, para que possamos vibrar positivamente a serviço do bem, pela vida de todos os irmãos lembrados e todos aqueles que tiverem os seus nomes postados na área de texto. Aqueles que quiserem podem separar também um copo com água para fluidificar. Com o pensamento, então, voltado para o bem, irradiamos muita luz, paz por toda a humanidade. Irmãos que estejam nas mais distantes partes do mundo, precisando da intercessão divina, espiritual, em suas vidas. Para o alívio de suas dores, consolo pelas suas perdas, paz de espírito, tranquilidade, equilíbrio emocional e fé no futuro. Todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, presentes na noite de hoje ou que estejam sendo lembrados, possam sentir o poder da palavra proferida nestas vibrações. Sintam-se protegidos, seguros, que todos possam se sentir amados e queridos, restabelecidos na sua força, restaurados na sua saúde, saúde física, emocional e espiritual. Vibramos pelos nossos irmãos que estejam em orfanatos, irmãos que estejam em abrigos, asilos, lares desestruturados, ou até nas ruas, sem ter um teto para ficar. Pessoas que sejam escravas do dinheiro, do poder. Pedimos paz no coração e lucidez na vida, dos orgulhosos, invejosos e pessoas que se sintam infelizes. Pedimos pelos irmãos que estejam retornando à vida corporal ou chegando à pátria espiritual para que sejam amparados, guiados. Pedimos, Senhor, pela vida daqueles que estejam em aflição, pelos nossos inimigos, por aqueles que nos querem o mal, pelos agonizantes, almas sofredoras, por todos que estejam nesse momento fazendo pedidos através de preces, criminosos, suas vítimas e familiares,